Estamos de volta e agora a gente vai bater um papo com a Gabriela Joubert, que é estrategista-chefe aqui do Inter. Seja muito bem-vinda aqui à nossa programação. Gabriela, falei certinho aqui a pronúncia do seu nome, do seu sobrenome? Se não, por favor, me corrija, hein? Alô, falou então Gabriela Joubert. Então tá ótimo. Gabriela, vamos lá, a gente vai bater um papo, viu, gente, sobre esse setor siderurgia e mineração. A gente já vem repercutindo bastante, sempre, claro, aqui na nossa programação da BMC News, porque, afinal de contas, a gente tem, né, um dos maiores pesos do nosso índice é para a Vale, então é um setor que a gente sempre tem falado bastante, né? A gente sabe que também, né, tem enfrentado bastante volatilidade, tem sido enfrentado bastante volatilidade nesse setor, inclusive os ativos domésticos, com tanta incerteza aí sobre essa questão da demanda da China. Isso vem já numa interrogação há muito tempo, né, Gabriela? Os dados, inclusive, de demanda global, aí não só pelo minério, mas também pelo petróleo, gera ainda muita incerteza, tem muita dúvida, né? A demanda global tem sido aí, existe uma expectativa, inclusive, por estímulos vindos lá de Pequim para o setor imobiliário, mas tudo isso ainda está na casa do si. O fato é que a gente tem companhias, por exemplo, como a Vale, operando ali em patamares já, né? Chegou a bater R$ 64 na semana passada, chegando ali a ficar operando em preço ali de fundo por um bom tempo. Hoje até a gente tem uma certa alta. Mas como que está a expectativa aí de vocês do Inter para esse setor que ainda tem tantas variantes, trazendo tanta volatilidade? Vamos lá, você fez um bom resumo. Na verdade, o que a gente tem visto de China, na nossa opinião aqui, é um processo de transição. Durante muito tempo, a gente viu o setor imobiliário, acho que nas últimas 2, quase 3 décadas, puxando uma boa parte da economia chinesa e puxando também essa demanda, né, por aço e por minério de ferro. E agora a gente está passando por um momento de transição. Além disso, a gente viu, né, os preços dos imóveis caindo bastante, o governo atuando muito fortemente para acabar com a especulação, ou diminuir a especulação no setor. Então, a poupança também dos chineses ficou bastante prejudicada. E o que a gente está vendo agora é uma recomposição desses investimentos. Então, o chinês ele consumindo menos, gastando menos, tentando recompor poupança, ao mesmo tempo em que o sentimento também no país ainda é um sentimento de cautela. E quando você tem uma população guiada ainda pelo sentimento de cautela, naturalmente a população consome menos. Então, hoje a gente tem ali 2 principais pontos na China. Você tem a demanda interna bastante enfraquecida, a gente viu o PMI né, de manufatura, ali ainda em campo contracionista, abaixo dos 50 pontos, o PMI manufatura caixinha, que estava um pouco acima, desacelerou também no mês passado. A gente, além disso, né, da própria demanda interna, apresentar ainda, né, ali uma fraqueza, a gente está vendo também a demanda externa, ou seja, um processo de desaceleração global. E a gente precisa lembrar que uma boa parte do PIB da China também vem de comércio exterior. Então, você tem tanto a demanda interna quanto a demanda externa num patamar menor. Então, é muito difícil, né, que a gente acredite que a China vá continuar mantendo aquele ritmo de crescimento que nós vimos no passado, com o mundo desacelerando e o próprio país desacelerando. É nesse ponto que estamos agora. Concordo com o teu comentário, né? A gente está vendo muitos altos e baixos e muita especulação também. Cada vez que sai um dado ruim da economia chinesa, no momento posterior, a gente vê os mercados ou os ativos relacionados à China subindo nas expectativas de que o governo venha com novos estímulos para diferentes setores da economia, mas até o momento o que nós vimos foram estímulos que não foram tão eficazes assim. Então, a gente mantém a cautela com relação à China e mantemos também a cautela com relação aos ativos vinculados à economia chinesa, como, por exemplo, as mineradoras. Perfeito. Eu vou chamar o Alex André para participar aqui desse nosso papo, tá? E já trazendo até uma informação que eu estava de olho aqui, viu, Alex? Com o Bank of America dizendo que o lucro da Vale deve avançar 45% no segundo trimestre em relação ao primeiro tri. Acaba de sair essa informação aqui para mim. Iria, então, para 2,6 bilhões de dólares. Essa informação que sai agora em relação à Vale, de acordo com o Bank of America, pelo menos. Alex. Gabriela, prazer falar contigo. Falando sobre esse setor aqui, né, quando a gente observa até a própria Vale, muita gente fica se questionando, até mesmo pelo Bovespa, né? A Vale não reagiu, claro que tem a questão de China que você comentou muito bem, se a Vale tivesse reagido,
O Bovespa poderia ter batido ali mais de 130 mil pontos, mas independentemente disso, a gente sabe que tem os motivos, né, os triggers no quais a Vale ainda não destravou. Mas, por outro lado, quando a gente observa, né, olhando aqui claramente os múltiplos, né, os pares, e também a qualidade do ativo, né, geração de caixa, dividendos, enfim, a gente tem ali um racional que, inclusive, a própria Vale, agora estava olhando as carteiras recomendadas das corretoras, a Vale foi o ativo mais recomendado no mês de julho agora. Você acredita, olhando para os pares, olhando para o momento, claro que agora os astros talvez não se alinham agora no curtíssimo prazo, mas pela qualidade do ativo você continua ainda mais confiante em relação à companhia? A Débora comentou um pouquinho sobre a linha final ali do lucro, mas em relação à geração de caixa ainda está muito forte, né? E a participação da própria companhia tende a crescer também, né? Excelente ponto, excelente ponto. Vamos lá, então, comentar primeiro com relação aos resultados aqui do curto prazo, segundo TRI, depois eu falo um pouco mais sobre a tese da companhia e aí, né, as perspectivas para o futuro. O primeiro TRI, os resultados do primeiro TRI de 2023, eles foram muito prejudicados pela sazonalidade de chuvas. É normal, né? Então a gente sempre vê um primeiro TRI mais fraco para as empresas de mineração, porque o período chuvoso dificulta extração, dificulta transporte, tudo mais. Mas no caso da Vale especificamente, além disso, a gente teve também o impacto não só na produção, mas também nas vendas, nos embarques de minério de ferro. Então as vendas vieram muito aquém e uma parte dessas vendas ficaram, né? Elas foram postergadas para o segundo TRI. Então, naturalmente, quando a gente olhar os resultados do segundo TRI, a gente vai ver uma importante evolução comparada ao primeiro TRI, justamente por esse aspecto, né? Se a gente olhar ali os preços de minério de ferro, né, um pouco de correção, não, enfim, mas em termos de volume de vendas, a gente já vai ter um volume muito maior, naturalmente, um resultado melhor. Olhando para a tese de investimentos da companhia, sem dúvidas, ainda é um ativo bastante interessante. A gente está falando de um dos maiores players do mundo, dos maiores produtores de minério de ferro do mundo. A gente está falando de uma empresa que tem um custo de produção bastante reduzido, apesar de estar passando agora por uns momentos ali, né, tendo que comprar minério de ferro de terceiros, o que acaba elevando um pouquinho aquele custo caixa, que a gente chama, né, o C1. Ainda assim, é uma empresa com um custo muito baixo e com ativos muito interessantes, com uma qualidade bastante elevada. Então, a tese de investimentos da Vale, ela continua mantida assim, né? Uma empresa que produz um minério de ferro de alta qualidade, uma empresa que consegue entregar um produto que, sim, diminui, né, contribui para a descarbonização de toda a cadeia. Então, um produto que ele emite menos poluentes, né, nos altos fornos, quando ele é colocado nos altos fornos. Então, ele ajuda também, né, na parte com relação à guerra contra a poluição ali na China, né, nas siderúrgicas, enfim, existe todo esse processo. A Vale, ela tem se posicionado também com relação a isso. É um produto que, em condições normais de temperatura e pressão, ele tende a ser negociado com um prêmio vis-à-vis, né, o produto minério de ferro padrão, o 62. Então, a tese, ela continua assim. A gente espera, obviamente, que a geração de caixa da companhia continue muito forte, tanto que a companhia, né, as ações, elas seguem na nossa carteira dividendos, porque, né, o que vemos ainda é, sim, uma empresa pagando bons dividendos, mas é claro que não dá para esperar o mesmo volume que a gente viu nos últimos anos, porque nos últimos anos estava tudo muito favorável, né? Volume de vendas, demanda na China ainda estava ok, a gente estava vendo preços também em patamares bastante significativos, por conta, seja de especulação, por conta, seja de limitação da oferta, porque vimos ali contratempos de produção por conta dos lockdowns e da pandemia. Mas agora o que a gente vai ver é um resultado um pouco mais normalizado. Quando você olha os pares, né, principalmente as australianas, vamos lembrar que nos últimos anos as ações da Vale subiram muito mais do que os seus pares, né? E agora a gente está vendo um movimento também, ela acaba sendo um pouco mais volátil do que os próprios pares australianos. Então, quando sobe mais, né, como a gente viu, e agora nesse momento de correção, a gente está vendo os papéis corrigindo um pouco mais. Mas, mais uma vez, em termos de preço, a gente deve continuar vendo volatilidade. Em termos de resultado, a companhia deve seguir trazendo resultados ainda bastante satisfatórios. E para quem gosta, né, de dividendos, é um papel interessante para se ter uma carteira voltada para esse fim, sim.
Gabriela, agora uma outra pergunta aqui em relação, a gente estava falando aqui sobre Vale, mas agora por outro lado as siderúrgicas, né? As siderúrgicas a gente sabe muito bem que a gente sempre fala de que é uma tese meio que alavancada minério, né? Enfim, porque se trata das siderúrgicas por si só. Tem uma dificuldade muito grande para o mercado enxergar o real valor dessa questão, porque a gente tem um setor aqui, quando a gente olha, claro que cada uma é diferente, né? A gente sabe, Gerdau, Usiminas, CSN, mas a gente sabe que no contexto geral, né, quando a gente olha para a Gerdau, ali mais de construção, né? Enfim, quando a gente olha para CSN, também setor automotivo, que seja, a gente sabe que a economia, você comentou muito sobre China, né? Questão de aceleração, e aqui no Brasil, no mundo inteiro, né? Tem essa questão de aceleração econômica. E também, por outro lado, essa tese, né, tende a ter aí uma apreciação maior junto com o minério, mas como a gente fala, né, muito mais alavancado operacionalmente. E olhando lá atrás, as companhias, inclusive até a própria Usiminas, né, que era muito discutido em relação à estrutura de capital, né? A companhia quase quebrou lá atrás e agora a gente vê um movimento de desalavancagem. Agora, naturalmente, na sua opinião, é um movimento da companhia que as companhias precisam agora acelerar, se alavancarem financeiramente agora cada vez mais, a hora de pisar no acelerador? O que você enxerga no operacional e no financeiro? Porque a gente, claro, não vê a precificação agora de curto prazo, muito claro, pelo racional que você passou, que vem muito pela Vale, mas o que você espera no ponto de vista operacional e financeiro dessas companhias? As siderúrgicas, elas estão realmente, né, sofrendo por conta do call de minério de ferro. Na verdade, é natural, né? Porque o preço do aço, ele é condizente com a movimentação do preço de minério de ferro e o custo dessas companhias acaba também sendo atrelado, né, a preço de commodities, enfim. Então, o que a gente está vendo para as siderúrgicas, né? Em termos de custo, ainda existe uma pressão. A gente está falando de inflação desacelerando, mas você ainda tem uma inflação alta, você tem custos, né? Você tem preço de commodities ainda em patamar elevado, apesar de desaceleração, que também pressiona um pouco. Por outro lado, né, a gente viu ali uma forte queda nos preços dos aços, referência lá fora, né? Então, vergalhão, bobina quente, bobina frio, enfim. Então, essa correção de preço lá fora influencia, sim, os preços aqui também, porque os preços internos, eles são baseados também no que a gente chama de metal spread. Então, as siderúrgicas, elas sofreram por esse lado. E também, quando a gente olha a demanda interna, existe também um fator de que ainda estamos, né, passando por uma reversão de ciclo. A gente tem uma taxa hoje de juros num patamar bastante restritivo, a gente está saindo de um processo inflacionário agudo, né? Então, tudo isso também contribuiu negativamente pelo lado da demanda, né? A demanda interna. A gente viu o setor de construção sofreu muito com o ciclo de alta dos juros, a gente vê a indústria também ainda patinando um pouco. Então, todos esses aspectos aí acabaram, né, pesando nos papéis das siderúrgicas, né? O que são as siderúrgicas? Qual que é a tese das siderúrgicas? É venda, é uma indústria de base, né? Então, ela é uma indústria que alimenta as demais indústrias do país. Você comentou bem, construção, a gente tem automotivo, a gente tem maquinário, a gente tem infraestrutura, né, com o setor, a gente tem infra, a gente tem óleo e gás, né, investimentos ali. Então, é uma indústria que ela alimenta as demais indústrias. Então, se a gente está falando de agora, né, as perspectivas são melhores em termos de PIB, em termos de inflação, então, naturalmente, a gente pode esperar também uma melhora para os resultados dessas empresas. Você comentou, né, sobre alavancagem, enfim. No passado, essas empresas tiveram, sim, problemas de alavancagem, principalmente aí CSN e Usiminas. A gente viu um processo de liability management nos últimos anos, essas companhias, né, equalizando ali as suas dívidas, trocando, né, dívidas mais caras por dívidas mais baratas, fazendo realmente a lição de casa para ter uma estrutura de capital mais fortalecida, a fim de passar por momentos, né, um pouco mais complexos que poderiam vir, principalmente, né, em cenário como a gente acabou de observar, de juros, enfim. O que a gente espera agora, né, é que essas empresas, elas comecem a apresentar, sim, uma leve melhora, seguindo essa leve melhora, e aí eu estou falando em termos de resultados operacionais, tá? Seguindo essas expectativas de melhoras para a economia local, ao mesmo tempo que, quando a gente olha para o mercado externo, a gente deve ver aí uma participação um pouco menor agora, considerando que a gente tem, né, um cenário externo em desaceleração. Mas falando de siderurgia, o melhor dos mundos, né, é que a demanda
o consumo interno ele se sobreponha ao que as empresas exportam, né? No fim das contas, as margens no mercado local elas acabam sendo muito maiores do que as margens na exportação. Esse seria o natural, tá? Mas, enfim, é essa expectativa que a gente tem a partir de agora, né? Que o pior, pelo menos, já tenha passado e a gente começa a ver um pouco de melhora a partir de agora. Perfeito, então. Gabriela, quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, um bom papo, muito obrigada, a gente conta com você outras oportunidades aqui na nossa programação. Até mais.